Então, meu nome é Zaika, tô aqui no Mocadão Entrevista, sou de Minas Gerais. Mocadão Live Session. Da onde vem esse nome Zaika? Bom, meu nome na verdade, assim, minha mãe sonhou e me deu. É meu nome mesmo. Tem muita gente que acha que é só meu nome artístico e tal, mas é meu nome de nascença, né? Porque minha mãe, ela é cantora, atualmente ela parou, só que ela era cantora, então eu sou filha de uma cantora com um produtor cultural. E os dois eram muito envolvidos com o movimento negro, né, na época, em Minas Gerais. E aí, depois que eu fui nascer, quando eu fui nascer, assim, ela sonhou e identificou algumas informações também em relação ao nome e a simbologia dele. E acabou me dando, assim. Em alguns países ele é um nome masculino, né? Eu comecei a descobrir vários Zaikas por aí. Eu descobri um Zaika casando com outro Zaika e eu assustei. O que é isso? E era uma mulher e um homem com o nome Zaika. E é isso, assim. Tem uma simbologia africana nele. Eu não costumo falar muito dela. Eu prefiro deixar também um pouquinho essa informação sobre ela privada. E quem quiser saber, procura, assim. Que é um pouco alta demais para um momento, assim. É isso. Zaika, fala um pouco da sua trajetória na música. Então, eu comecei a cantar com 10 anos de idade e, na verdade, assim, a música na minha vida, ela praticamente tá desde antes da minha nascença, né? Antes de eu nascer, no caso. Porque já acompanhava minha mãe com a música dela desde a barriga dela até depois que eu nasci. Ela era cantora em BH e cantava MPB, cantava bossa nova também, cantava samba, cantora dessas linguagens. Então eu acompanhava todos os shows dela. Aí quando eu fiz 10 anos de idade, assim, com 10 anos, na verdade, eu já era mais envolvida com o movimento hip hop. Eu dançava, era big girl, dava aula só para homem, de break, assim, era mais voltada para esse lado. Aí eu descobri esse lance da voz, assim, foi meio que descobrir mesmo. E comecei a cantar rap com 11 anos, mais ou menos. Eu já comecei a procurar mais coisas sobre música jamaicana. Só que até lá eu não cantava muito pra vertente da música jamaicana, mas era mais essa coisa do rap mesmo, mais marcadão. Então, tive aquele percurso mesmo da menina no hip hop, que parte da calça larga, né, do jeito trajado meio homem, até chegar à descoberta da própria identidade e da própria linguagem musical. Aí, no decorrer desse processo, eu tive um grupo de rap feminino que chamava Ideologia Feminina. E com esse grupo, assim, em Minas Gerais, a gente chegou a ter uma representação bem bacana. E, em partes, também a gente ficou conhecida nacionalmente, porque a gente foi indicada ao Rutus como Demo Feminina, representamos Minas lá, ganhamos um festival de hip hop em Minas. Aí, depois disso, eu fui parar para o Leal Sound System, que aí sim foi quando mais eu entrei para a vertente do Sound System em Minas Gerais, né? E fiquei mais ou menos, acho que uns 3 anos no grupo, 3 a 4 no máximo. Acho que foi mais ou menos isso. E a gente fazia muitos shows assim numa região mais descentralizada de Minas, assim, que era mais o interior, onde rola uma cena sound system bem roots, assim, né? A maioria das coisas é chão de terra e a galera em volta da fogueira, assim, né? Ao mesmo tempo que também é uma cena mais centralizada também. No centro, em BH, tinha muitas atividades e a gente tocava também. Depois fui parar numa banda que era uma mistureba de funk soul, rock rapcore, dub. Era uma bagunça. Ou uma mistura mesmo, que chama Coletivo Dinamite, mas uma bagunça bem legal. E aí tava eu lá também de novo, nesse caso, só como uma representação feminina, não tinha... A banda eram só integrantes masculinos. E aí depois disso eu falei, tô cansada, tô a fim de fazer minhas coisas e eu vou sair de tudo isso e vou focar e fazer meu corre solo, assim, também. Que já tava... Ele tava encaminhado enquanto eu participava de todas essas atividades, mas eu sempre deixei ele em stand-by porque era muita coisa para conciliar ao mesmo tempo. Zaika, e agora quais são os seus planos? O que você está fazendo? O que você vai lançar?
Então, eu acabei de lançar um EP, né, que se chama Desabafo, que foi um processo aí de pesquisa mais ou menos de 4 anos, né, e aí nesse EP ele foi feito em parceria com um estúdio que tem lá em BH que chama Produto Tosco, e hoje chama Produto Novo, assim. Então foi uma escolha mesmo, gravar nesse estúdio, que ele tinha bem essa linguagem do que eu queria fazer para esse trabalho, que era mesmo trazer esse recorte, o olhar da favela mesmo, né? Que eu sou nascida, fui criada na favela, só que em Minas Gerais tem não sei se é só lá, né? Eu acho que em vários lugares tem uma dificuldade muito com esse contexto e até mesmo com o uso do termo favelado. Então, nesse trabalho, foi um trabalho bem experimental, então acabei de lançar ele, onde a gente sampleou bolero, brega, sampleou forró, sampleou macumba, saca? Sampleou um tanto de música popular mesmo, mas música popular de povão, né? O típico MPB de povão. E fez um trabalho experimental. Então, o EP ele tem 14 faixas. Dessas 14, 2 faixas são faixa bônus. Uma é um trap, que fala sobre o rolezinho, né? Fala sobre o rolezinho, chama Repressão do Jogo. E o outro é um dubstep, que é uma música que eu fiz junto com Wagner Bagão, né? Que chama O Que é o Amor. E aí a referência principal desse CD é uma simbologia que se chama Adinkara, que é uma simbologia africana, que ela começa, na verdade, assim, sendo como uma simbologia egípcia, e ela perpassa pelo... Eu não vou conseguir definir especificamente, mas tem um local específico na África. Essa simbologia, ela está em praticamente tudo que a gente vê, assim. Só que as pessoas, às vezes, não assimilam muito ela. Tudo quanto é textura africana tem a ver com a simbologia adinkra. Então, são vários símbolos diagramados em várias formas, e cada um deles tem um significado específico. Então, aí na pesquisa sonora do EP Desabafo foi isso. Cada música representa 3 símbolos e o EP representa esse símbolo aqui, que é o Aya, é o símbolo da resistência. Aí eu acabei de lançar o EP, então ele foi lançado através de um site, onde a galera pode entrar, baixar, que as minhas músicas sempre foram voltadas com essa ideia mesmo de música gratuita. Eu acho que arte é para todo mundo, a gente tem que torná-la cada vez mais acessível, né? E uma mídia física que acabou de sair, assim. Então, do projeto que eu acabei de concluir foi esse, né? Então, aí rola de entrar e baixar o EP no site. E tô começando uma nova etapa agora, junto com o Wagner, né? Bagão, da Balásia, né? Wagner Bagão. Eu fico falando o nome dele, acho engraçado. E a gente vai começar um processo bem... Como é que eu falo? Bem mais musical, no sentido da linguagem mesmo, né? Das linguagens musicais que são mais voltadas para o sound system. Só que como pegada bem afro, assim. Eu acho que isso é uma referência que eu sempre carrego no meu trabalho, por conta dessa ideia de trazer mesmo e evidenciar a identidade do negro, mas sem perpassar a um discurso que seja muito maçante, ao mesmo tempo que é maçante também. Eu acho que é isso. Zaika, qual é a mensagem que você deixa para quem está começando agora a fazer música? Cara, a primeira coisa que eu deixo assim de mensagem para quem estiver começando agora, eu vou falar assim, cara, você tem que ter muito ânimo. Se você não tiver ânimo, não tiver boa vontade, não tiver paciência principalmente, não faz não, saca? Porque, assim, é muito complexo. É muito complexo porque é um meio em que a linguagem da gente ela é uma linguagem já mais voltada para o alternativo. Mesmo que você se profissionalize o máximo para fazer essa linguagem alternativa, do jeito que ela é, com a essência que ela é, com a identidade que ela tem, né? A maioria dos espaços que são voltados para a música, né, eles são muito fragmentados e aos poucos ainda eles se abrem para a gente, né? Eu acho, para o que a gente faz, assim.
Então, primeiramente, é ter paciência mesmo, é ter ânimo. Eu tô aí, tem 15 anos de trajetória, 15, 16, né? Eu tô desde os 10 nessa brincadeirinha toda. E cá, nos 26 anos, é que eu fui conseguir concluir uma coisa que eu tentei concluir aos 18. Tá, eu acho que em partes foi um pouco emancipada também para poder fazer, porque eu ficava muito na pilha, muito na pilha. Era um desejo, um sonho que eu sempre tive e eu não queria deixar morrer de jeito nenhum para poder fazer. Só que foi muito complexo, até mesmo por ser mulher. Não adianta a galera ficar, essa parada de ser mulher é um discurso que a maioria das meninas do hip hop ou da sound, é uma mulher que faz música, leva. Não, não é um discurso, é uma coisa que acontece mesmo, né? Existe uma limitação, uma barreira que às vezes é meio invisível. Só que aí, tipo assim, isso ainda acarreta mais alguns outros termos, né? Ser mulher, ser negra, ser da favela, aquele tanto de coisa que às vezes a galera não consegue mediar como uma palavra simples, que é tipo assim, é ser humano, saca? Não tem que ter signo que limite e que traga barreira para isso. Então, o que problematiza demais não é a gente que está na cena, não é o corre que a gente que está na cena faz, mas é o olhar de quem está de fora da cena para o que a gente que está internamente sabe? Nesse contexto de, é música pra nego ir lá, fumar ficar doido, fazer isso, fazer assado. Não, é música, é arte. Tem a mesma potência artística do que qualquer outra linguagem, do que uma bossa nova que pode propagar dentro de um teatro, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes o problema mesmo é lidar com um outro meio cultural que não é o nosso, assim. E o que eu acho mais absurdo, né, nisso é que a gente é super aberto. Isso é que é engraçado. A gente é que é super aberta. Um dia eu tava conversando com um amigo meu, ele é músico lá em BH, eu fui comentar isso com ele, que papo é esse que a gente é super aberto? Eu acho que vocês precisam estudar um pouco mais para poder melhorar a linguagem de vocês e tudo e tal. Eu falei assim, não, a gente é super aberto porque a gente pega a sua linguagem né, e sampleia ela. E ela também é nossa, porque ela é cultura, ela faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso dia a dia. E a gente sampleia ela e traz ela para um contexto atual, saca? Então, assim, como a gente é aberto dessa forma, seria interessante também para as pessoas que entendem outras linguagens culturais, musicais, sabe? Abrir a mente e conseguir assimilar, absorver, entender a música da gente mais como música do que só como coisa para a juventude sacudir o corpo, sabe? Né? Então, assim, a gente é profissional, a gente trabalha, a gente gasta tempo, a gente dedica, a gente se esforça, a gente sacrifica para poder fazer, saca? A gente fica sem grana, às vezes, para poder fazer, a gente gasta muito tempo dedicando nisso e dá uma ânsia mesmo quando as pessoas não respeitam, porque o valorizar você sempre tem, sempre vai ter aquela pessoa que vai estar ali, vai te dar um abraço, vai agradecer pela sua música, e às vezes nem é por essa necessidade que você faz música, pela necessidade de ser reconhecido, né? E sim pela necessidade mesmo de externar energia, de trocar energia com o outro, um momento que você está ali trocando energia com um outro ser humano é uma coisa muito plena. É muito mais além do que ser um ser humano artista, né? Que é só uma representação mesmo. E aí, quando a gente se prende a isso, se a pessoa já começa, eu quero fazer arte, eu quero fazer música, e ela já começa desse lugar, eu quero ser um símbolo, né? Só uma simbologia, é muito complexo, porque o tombo é muito alto, sabe? Para você poder voltar de novo, é mais complicado. Então, é isso, assim, é fazer com simplicidade, com humildade, fazer aquilo que te representa do seu jeito, sem ser o que o outro diz que você tem que fazer, né? Se descobrir no meio disso e ter muito, muito ânimo, muita paciência, muito amor e dedicação, e vai positivo e vai. Sem censura. Maneiraça.